Em meio às negociações entre Brasil e Estados Unidos, alguns setores permaneceram sobretaxados, né, como foi o caso do setor de pescados. E para repercutir sobre isso, eu converso agora com Eduardo Lobo, que é presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, a Abipesca. Eduardo, bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Muito bom dia, uma oportunidade boa de estar aqui na CNN explicando e comentando sobre essa situação dos pescados e as taxas. É isso. Eduardo, primeiro de tudo, né? Essa decisão de Trump de retirar tarifas adicionais para vários produtos brasileiros, mas não incluir o pescado. Bom, a gente já tem, obviamente, o setor repercutindo essa frustração, apesar, né, de, obviamente, ter aquele alívio por outros setores, mas não dá para poder, né, é inegável o sentimento de frustração, obviamente, para quem continua taxado ainda em 40%. O que exatamente essa exclusão significa nesse momento para as empresas brasileiras do setor de pescados e mais? Por que vocês acreditam que os pescados não foram incluídos nessa lista de Donald Trump? Olha, a análise ela tem que ter dois parâmetros. Se o governo brasileiro estava negociando e negociar é ceder para ganhar, os pescados ficaram para trás nessa negociação. Essa é uma situação grave, porque é um setor que já foi demonstrado que é um dos mais impactados. Tem mais de 65% de seu volume de exportação mundial direcionado ao mercado americano. Agora, se o governo não teve influência alguma nessa negociação e foi uma decisão unilateral do governo Trump, do próprio presidente Trump, a gente acredita que isso aconteceu em cima de um volume de produtos que contribuem para a inflação no próprio mercado americano ou escassez no governo americano. A gente tem esperança de que o governo americano inclua os pescados em uma próxima rodada. Por quê? Porque o pescado brasileiro faz parte da segurança alimentar do povo americano. Uma das grandes influências no aumento de nossa produção aqui foi o próprio importador americano que veio ao Brasil querendo influenciar e que a gente aumentasse nossas produções, tanto de cultivo como de captura, para eles diminuírem a dependência da importação do pescado chinês. Então, a gente tem relevância na segurança alimentar e na saúde do povo americano. Óbvio que o nosso volume de exportação, quando a gente fala para os Estados Unidos em 300 milhões de dólares, não é um volume de bilhões como de outros setores. Então, a influência na inflação dos pescados ela é pequena, mas a influência na segurança alimentar e na saúde do povo americano, no hábito alimentar em consumir um pescado de altíssima qualidade, como é o brasileiro, é o que nos mantém esperançosos em participar de uma próxima lista de exclusão. Enquanto a gente tem essas tratativas, essas negociações com os Estados Unidos, a gente também vê a diplomacia brasileira abrindo mercados para diversos produtos brasileiros, né, com outros países. A exemplo do que aconteceu com a carne bovina, que a gente teve México consolidando aí um novo mercado, ampliação também de frigoríficos para poder vender para outros países, China no meio disso tudo, enfim. O setor de pescados passa também por esse mesmo processo de abertura de novos mercados ou não? Como que tem sido, né, nesses últimos meses em relação à tentativa de destravar novos clientes diante de um mercado fechado agora, que é o dos Estados Unidos para o setor? A gente nunca parou de abrir novos mercados. Diariamente, o empresário, o exportador de pescado brasileiro trabalha com a abertura de novos mercados, participando de várias feiras. A gente vende para mais de 48 países no mundo. A gente direcionou uma parte da nossa produção que ficou em dependência de ser exportado para os Estados Unidos, para mercados alternativos, para os países árabes, para os países asiáticos, para a Austrália, para o continente africano, e mais a preços que não chegam nem perto do que a gente exportava para o mercado americano, porque existe um hábito alimentar, existem cortes específicos, existem mais de 400 espécies. Não é como a carne, que é um commodity, que você vai vender um corte de carne igual
para o mercado americano, para o mercado asiático e o mesmo boi. Não, no pescado é diferente. Você precisa adequar o produto ao seu mercado consumidor, ao seu hábito. Escoamos a produção, escoamos. Ampliamos mercados, ampliamos. Mas esses preços que tivemos que vender aos mercados secundários foram muito aquém do que a gente vendia antes. Então, não remunerou as empresas exportadoras. E a consequência disso, cada vez mais, é diminuição de pescado na água, diminuição de embarcação na água, desaceleração da cadeia produtiva. É um processo lento, forte e que causa prejuízos muito grandes. Aí, se me perguntar qual o tamanho desse prejuízo, é incalculável, porque eu estou perdendo postos de trabalhos diariamente. E no futuro, a gente vai ter um desabastecimento do próprio mercado interno, porque a população não para de crescer e o empresário está com muito medo. O empresário não tem o mercado americano, não tem o mercado comum europeu, que é o segundo maior mercado do mundo. A gente está embargado há mais de 10 anos. Estamos fazendo esforços para abrir novos mercados, mas isso é um processo lento que requer um trabalho de hábito de consumo às nossas espécies, aos nossos cortes. E enquanto isso não acontece de maneira firme, de maneira sólida, a cadeia produtiva ela vai desacelerando. E para você voltar a acelerar, é um negócio muito demorado. Por isso a nossa preocupação, a gente não está aqui para ficar só se lamentando, não. É uma situação real. A gente estava voando. O nosso setor ia ser o maior produtor de pescado nos próximos 4 anos, de pescado de cultivo. A tilápia ia alavancar as nossas proteínas, ia ser a terceira estrela do agronegócio nas proteínas animais. E a gente fica muito preocupado, porque é uma dependência muito grande desse mercado americano, do mercado comum europeu, e a gente contava com uma agilidade maior nas linhas de crédito do Programa Brasil Soberano, que infelizmente elas não têm a velocidade que a gente desejava, mas a gente está com esperança de que ainda venha a acontecer. Esperamos que a gente tenha boas notícias nos próximos dias, nos próximos meses, para a gente recompor a nossa força de crescimento. Eduardo, você fala que ainda não tem como calcular um prejuízo, acredito, né, em valoração, em valor mesmo, mas em termos dessas perdas de vagas, de fechamento, paralisação de produções, vocês já têm um levantamento aí na Abipesca do quanto de vagas de trabalho que já foi cortado, talvez, ou de produtores que realmente paralisaram suas produções, e tem também algum escalonamento em termos de cidades, estados mais afetados que os outros? O lamentável é que a indústria de pesca, a indústria de cultivo, o setor de pescados, ele se localiza nas regiões de menor IDH do Brasil, né? Ele tem uma função social muito grande, ele não tem um faturamento gigante, mas ele tem uma geração de emprego muito grande nas cidades que mais precisam. Os números que eu posso lhe entregar com conforto, para não errar, é de que em 2025 a gente já deve fechar o ano com uma perda de 3 a 3.500 postos de trabalho, tá? E vamos deixar de exportar mais de 200 milhões de dólares na nossa balança comercial de exportação de pescados. Esses são os números que a gente tem, que eu posso te entregar. Para 2026 vai depender muito do que vai acontecer nos próximos 15 ou 30 dias. Tudo pode acontecer, né? Se a gente tiver uma notícia boa do mercado americano, a gente tem condições de voltar uma escalada de crescimento. E aí a gente só pode fazer algum comentário sobre 26 daqui a alguns dias. Bom, Eduardo, quero muito agradecer tua participação aqui conosco, um número muito importante nesse momento. Obrigada, Eduardo, presidente da Associação Brasileira das Indústrias e Pescados. Até mais.